Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Você sabe como os homens podem contribuir na saúde mental das mulheres? Esse é um artigo de autoria da nossa convidada de hoje, doutora Luana Cunha, psicóloga. Doutora Luana Cunha, muito obrigada pela sua presença. O seu artigo vai direto a um ponto de interesse de muitas mulheres hoje e a gente não poderia deixar de convidá-la para falar um pouco a respeito do tema. Eu agradeço. Como os homens podem contribuir na saúde mental das mulheres? Mas antes da gente responder essa perguntinha, fala um pouco da sua trajetória. Tá bom, primeiro, Trícia, muito obrigada pelo convite. Obrigada por você, por ter aceitado vir a esse momento aqui, na hora do jantar, de toda a família Manauara. Vai todo mundo participar dessa conversa com a gente. Todo mundo, e olha, isso aí vai provavelmente gerar debates à mesa. Vai, eu acho que vai ser bem divertido para quem está acompanhando a gente. Mas eu sou psicóloga, formada há mais de 18 anos, não vou dar exatamente para ninguém fazer conta. Eu acho que isso meio que abre a imaginação das pessoas, porque quando eu vi Luana aqui, quando eu li o texto, eu imaginei uma senhora com muita experiência. Quando eu vi Luana aqui, eu pensei que fosse uma menina de 20 anos. Ai, muito obrigada, agradeço e aceito. De verdade, né? E agora ela tá dizendo que é psicóloga mais de 18. Exatamente. Vamos mudar o rumo dessa prosa, senão o povo vai fazer muita conta. Vai dar errado. Mas atua esse tempo todo, né, com a psicologia, tanto organizacional quanto clínica. Atuo muito fortemente dentro das empresas do distrito, com saúde mental, com a parte de RH, e tem uma empresa de atendimento clínico, né, com vários psicólogos associados. Eu também atuo lá na clínica, especialmente no atendimento das mulheres. Então, em algum momento, né, no comecinho desse mês, quando a gente vem falando, né, sobre mulheres, eu pensei em escrever algo que fizesse um convite para que os homens refletissem de forma positiva em como eles contribuem na saúde mental das mulheres. Porque como eles desafiam a gente, nós já sabemos, né? Como eles podem destruir, nós todos já sabemos. Agora, realmente podem contribuir e muito, né? Então, você que está assistindo aí, né, no momento do jantar, ou no sofá, com a sua família, a doutora Luana vai te dar dicas que às vezes você não deu aquele clique, né, da maneira que você pode contribuir. Porque, conversando aqui com os homens, sinceramente, tudo que você contribui na saúde mental, você colhe em benefícios no futuro, porque é muito difícil para um homem conviver com uma mulher com a saúde mental totalmente abalada. E isso não é pouco frequente, né? Não, isso é uma realidade muito comum. Então, eu vou partir do princípio das mulheres para a gente começar essa conversa, né? Para que os homens que estejam assistindo a gente entendam de forma mais abrangente. Estamos falando de mulheres que vivem hoje uma ditadura do dar conta de tudo o tempo todo e a todo momento. Então, são mulheres que trabalham e precisam ser muito boas profissionalmente. E dentro do trabalho, elas vão lidar com seus pares, com seus superiores ou com seus liderados, que são homens e mulheres. Mas tem ali um convívio, né, entre os gêneros. Depois, essa mulher, ela chega em casa. E quando ela chega em casa, ela também tem que performar muito bem. E dentro de casa, essa performance, ela é meio invisível. As mulheres precisam dar conta de algumas coisas que não são tão observáveis ou tão palpáveis. Quem está sentadinho agora acho que vai sentir aqui comigo. São as mulheres que precisam, por exemplo, lembrar das datas de aniversário das pessoas da família. São as mulheres que precisam dar conta de conferir o dever de casa das crianças, de orientar nas dificuldades, de programar a lancheira do dia, de ver se o uniforme tá ok. Eu vou deixar a senhora
concluir, porque... Eu acho que o mais engraçado, eu dou esse exemplo e todo mundo ri. Gente, é a mulher que sabe se o papel higiênico da casa está acabando ou não. É a mulher que vai ter que ficar à noite com a criança no hospital, se for necessário. É a mulher... não é bem assim. Gente, quantos homens vocês já viram acompanhando crianças em hospitais e quantas mulheres? A proporção é... Mas existem homens que contribuem. A proporção é muito menor. É muito menor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu trago esse contexto para que os homens que estejam assistindo a gente comecem a tocar, a materializar o nível de performance e de entrega que uma mulher precisa ter. Uhum. Principalmente essas entregas que a gente chama de invisíveis, que não são tácitas, né? Dar conta da comida, mesmo que essa mulher não trabalhe fora, ela trabalhe em home office, ao mesmo tempo que ela trabalha, ela tem que fazer o arroz, ela tem que lavar a roupa, ela tem que estender a roupa, ela tem que guardar a roupa, no mínimo ela tem que programar o que a diarista dela vai fazer no outro dia. Eu acho que o home office, desculpa falar, para a mulher é muito difícil. É muito mais desafiador, sem dúvida. Ela traz porque é o filho, é o cachorro, né? É a máquina batendo. Então, Trícia, você chegou no ponto. Assim, os desafios não observáveis que nós mulheres vivemos, ele é gigantesco. E aqui o artigo e a nossa conversa, ela não tem a intenção de colocar o homem como vilão desse contexto. Não, só apenas alertar, abrir o olho, dar dicas de como ele pode contribuir. Muito mais, de trazê-lo como uma solução. Uhum. Então, vamos às soluções. de trazê-lo como uma solução para esse contexto, né? Então, já existem inúmeros estudos que relatam o poder e a influência do homem, porque a figura, o gênero masculino, ele traz para a mulher um ambiente de conforto e segurança. Esse ambiente de conforto e segurança, onde uma mulher reconhece que ela pode respirar e relaxar, já diminui em um percentual gigantesco o nível de estresse que ela tem. Agora, se no inverso, né, no papel contrário, ela não tem essa figura, e aqui não precisa ser só o marido, tá? Pai, irmão, tio, colega de trabalho, que não passe essa segurança, esse ambiente em que a mulher se sinta segura para colocar as suas frustrações, os seus temas, os seus anseios, eu vou ter uma mulher sempre em alerta. Essa mulher, ela vai estar sempre com o cérebro programado para se defender ou para não esquecer algo. E quando eu estou nessa condição, eu só tenho 2 caminhos, tá? E são caminhos naturais que não só as mulheres vivem, mas os homens também. Ou eu saio correndo e choro, ou eu vou para cima e enfrento. Então, assim, esse é um comportamento que os homens costumam muito ver das mulheres. Ou elas falam mais alto e se sobrepõem, ou elas choram e se fragilizam, porque esse é um comportamento natural de eu posso vencer ou eu posso perder e que recursos eu tenho. Então, o homem, quando ele performa nessa relação como alguém que favorece esse ambiente de segurança, ele tem uma mulher que não vive nessa condição de estresse e alerta o tempo todo. Aí me perguntam assim, tá bom, Lu, e aí, o que eu tenho que fazer agora, né? Para que essa mulher se sinta segura e confortável. Vou ter que dar conta de tudo? Não. Ninguém está dizendo que o homem precisa resolver. Eu estou dizendo que você não precisa minimizar aquilo que a mulher traz. Então, às vezes, a mulher está num momento mais sensível, vem dessa rotina invisível e visível, que as pessoas não reconhecem, não validam, e você simplesmente olhar para ela e dizer assim, para com isso é bobagem. E de que forma que pode se contribuir, né? Porque você observa que na grande maioria, gente, eu não estou falando generalizando, mas na grande maioria das famílias, os maridos retornam do trabalho dizendo, eu já trabalhei o dia inteiro, agora eu vou descansar. E a mulher não tem esse direito. Exatamente. Então, os maridos continuam se comportando como
A mulher podendo passar o dia cuidando da casa dos filhos, que era a configuração histórica, né, da família, e o marido voltava para casa do trabalho e descansava. Hoje que a gente vê são duas pessoas que trabalham, uma que volta para casa e descansa e a outra que volta para casa e trabalha mais ainda, né? Se você conseguir dividir algumas tarefas, existem tarefas que são aprazíveis para o homem. Nem tudo é tão sofrido para o homem que ele não possa contribuir. Às vezes um dever de casa, às vezes fazer um jantar, às vezes só o fato dele não ficar no videogame enquanto ela corre desesperada de um lado para o outro para dar conta de todas as obrigações que têm que ser feitas antes dela dormir, já faz uma diferença tremenda, né? E aqui é a gente falar de conceito. Quando a gente fala de atividades de casa, a gente não está falando numa distribuição do que é do homem ou da mulher. Não, de dentro de uma casa não existe gênero. Dentro de uma casa existem atividades e responsabilidades que elas devem ser divididas, não como uma ajuda. Eu ouço muito assim, mas eu ajudo a lavar a louça. Não, você não ajuda a lavar a louça. Você lava a louça, então você contribui com uma atividade e uma tarefa. E uma outra coisa que eu acho muito complicada, para depois não interrompê-la, claro, é que esse tipo de comportamento dos homens instrui os filhos de uma maneira incorreta. Porque em países onde os homens são, desde cedo, habituados a fazer seu trabalho não como uma ajuda, mas como uma tarefa a dividir, você cria filhos também fazendo e distribuindo, porque a configuração familiar que nós temos agora é que os filhos não fazem nada, na sua grande maioria, né? Lógico que tem casos de crianças que, além de contribuir, às vezes as crianças ficam com uma responsabilidade além da conta delas, mas isso é muito raro, né? Na verdade, a gente acaba modelando um homem que volta para casa e descansa, e filhos que não têm o hábito de fazer o mínimo, né? O que é o mínimo? Qualquer criança pode lavar uma louça, qualquer criança pode guardar seus brinquedos, qualquer adolescente pode fazer uma série de coisas. Eu tô falando por mim, meus filhos não têm o hábito de fazer nada. Embora eu insista em tentar ensiná-los, só a vida vai ensinar, entendeu? Mas a gente vai pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já para debater mais sobre esse assunto de vital importância. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco com um tema super interessante. Como os homens podem contribuir na saúde mental das mulheres? Com a doutora Luana Cunha, especialista no tema. Doutora, nós falávamos no primeiro bloco a respeito não de condenar homens, mas sim de dar dicas, né, que às vezes eles não percebem, né? Por exemplo, isso que a gente fala a respeito, você mora nessa casa, então você não está ajudando, você está fazendo a sua parte, né? É uma coisa interessante, até porque nós não temos o hábito de criar os nossos filhos também tendo obrigações, né? A gente vê em outros países, estrangeiros ou até brasileiros que vão morar em outros países, com muita frequência um quadro de distribuição de tarefas, né? Então, você vê as famílias já tem uma configuração do que é a tarefa de cada um, bem definida. Isso não precisa a mãe pedir para o fulano estender uma roupa ou para o pai tirar um lixo, não.
você já sabe qual é o seu papel naquela família, né? E fica muito bem definido. Acho que já passou da hora da gente ter essa definição aqui no Brasil, né? Um quadro de tarefas. Isso ia ser incrível. Né? Essa é uma boa prática que pode sim ser aplicada, mas a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas que vivem nesse lar. Uhum. Então, a gente no último bloco estava falando sobre essas dicas, e essa é uma dica prática, né, que o homem pode fazer para contribuir com a saúde mental das mulheres, parar de perceber que a sua contribuição ela é uma ajuda e passar a perceber que a sua contribuição é uma responsabilidade e não uma ajuda. E também dá exemplos para os filhos, porque a partir do momento que que o pai não dá o exemplo, o filho não tem um exemplo a seguir. E o que acontece? Nós estamos criando filhos que vão se casar um dia, vão ter uma família. E as mulheres dessa nova geração, elas não vão conseguir sem a ajuda de todos os membros da família. Então, é muito importante o exemplo. Eu já vi muitos programas, né, com psicólogas fazendo reuniões da família, quais seriam as tarefas que cada membro, espontaneamente às vezes, não precisa a mãe vir dizer, você faz isso, você faz isso. Fulano, filho 1, no que você pode contribuir? Eu posso colocar a roupa na máquina, estender a roupa, tirar o lixo. Filho 2, no que você pode contribuir? Eu posso lavar a louça, eu posso fazer isso. Às vezes você pode democraticamente reunir a família e cada um dizer qual seria a sua parte de contribuição. E aquilo já fica ali definido, sem que se precise ter um estresse, né? De faz isso, faz aquilo. Colocar energia nisso, né? Acho que para essa primeira dica prática, fica o meu convite para todo mundo que está ouvindo, lembrar que um lar ele é formado pela contribuição de cada pessoa. Cada um vai dar algo para que aquele lar se torne um lar vivo, onde se tem uma família. Qualquer coisa diferente disso, gente, é um hotel. Verdade. Um hotel é aquele lugar que você vai, tem alguém que arruma a sua cama, tira a sua roupa, tem uma lavanderia, quando você chega tá passadinho em cima da sua cama. Você come, você deixa o prato lá e vem alguém para recolher e lavar. Quando você acorda, o café tá pronto. Gente, lembrando que os hotéis têm uma equipe. Exatamente. Né? Um hotel ele tem uma camareira, ele tem um cozinheiro, ele tem uma encarregada de lavanderia, ele tem gente na recepção, ele tem, às vezes, mensageiro. Na família, também tem que funcionar como uma equipe. Tem que funcionar como uma equipe, por quê? Porque o que acontece? Acontece que a gente está cada dia mais retardando o amadurecimento dos nossos filhos. Porque, olha esse exemplo, não vou longe, dentro da minha casa, né? Às vezes eu digo, olha, eu estou pensando em sair da casa e ir para um lugar menor, que seja mais prático de eu cuidar da minha velhice. E digo para o meu filho, né? A minha filha já planeja o futuro dela, já comprou um apartamento para ser entregue daqui a 2 anos, mas o garoto não tem nenhum plano, nenhuma ideia. E às vezes eu digo assim para ele, quando você se mudar, quando você tiver essa casa, ele diz, eu vou sair do hotel 5 estrelas? De maneira alguma. E essa é a mentalidade dos nossos filhos. De viver no hotel. De chegar em casa e o garrafão de água está trocado, o gás está trocado, a lâmpada foi trocada, as contas foram pagas, a roupa dele está lavada e passada, o quarto dele está limpo, a comida está pronta. É uma sensação eterna de férias, né? De hotel. E aqui a gente está dizendo como os homens podem contribuir, né? Eles podem ativamente assumir as responsabilidades sem esperar que uma mulher defina. Mulheres, como nós podemos contribuir com isso? Entendam que já existe uma mentalidade coletiva de que isso é o normal, de que a mulher dá conta.
Então, para que a gente também contribua para que o homem assuma esse papel, a gente precisa dar espaço. Porque senão a gente vai lá e faz, no ímpeto de estar pronto, de resolver. E aí tem uma questão neurológica. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Se eu tenho alguém que faz por mim, por que eu vou fazer? Então, a gente também precisa... Olha, decidimos coletivamente que a louça é do nosso filho do meio. Para a mulher, tem um horário para lavar a louça. Terminou o jantar, aquilo tem que estar pronto. Para o filho, talvez não seja aquele horário. Se você for lá e lavar, ele nunca vai lavar. Então, assim, vamos deixar... É treino, é educação. Vai deixar lá sujinho, e aí quando ele for comer não tem prato, você fala, olha, não tem prato. Como é que a gente faz? Então, mulheres, não façam tudo pelos seus filhos. Ensine-os a fazerem. Sabe por quê? Porque eles vão casar, eles vão morar sozinhos, ou eles vão estudar fora. E eles vão precisar aprender as coisas sem o preparo. Não é muito mais fácil ele aprender aos poucos com você, né? Como fazer aquela tarefa, para que aquela tarefa pare de ser maçante quando ele for assumir a vida dele e passe a ser uma coisa natural. Né? Por exemplo, nos países do Oriente, no Japão, na Coreia, as crianças, desde o jardim da infância, aprendem a fazer tarefas domésticas. Porque o ser humano só é funcional quando ele consegue dar conta de tudo que é necessário para a vida dele. Perfeito, Trícia. Então, a gente também, como mulher, precisa entender que nós precisamos dar espaço. Se nós continuarmos fazendo tudo, não há motivo para que os homens se movimentem. E o meu convite é para que os homens, entendendo que eles podem contribuir para a saúde das mulheres que eles amam, às vezes é a saúde da sua filha, às vezes é a saúde da sua mãe, às vezes é a saúde da sua irmã, nem sempre. Às vezes da sua sogra que mora com você e carrega todas as tarefas domésticas nas costas. Exatamente. Então, se você ama uma mulher, você pode fazer essa contribuição. E nós, mulheres, precisamos não dar conta de tudo. A gente precisa também dar espaço para que eles possam contribuir nesse formato. E aí fica mais uma dica. Depois que for estabelecida a regra, não fica falando o tempo todo, faz, mas você ainda não fez, ainda não está pronto. Eu sei que vai ser desafiador para você e se for, procura terapia, eu te ajudo. Pode ser desafiador para você. Aproveitando esse gancho, onde que fica a clínica? Fica no Adrianópolis, no edifício Soberane, no 12º andar. Qual é o arroba? Podem procurar por mim, é @Luana com 2 N's, Czinho no final, de Cunha. Lá tem um link que leva para a página da nossa empresa, que você consegue falar com a nossa secretária. Mas para que eu possa te ajudar a dar espaço, né? Deixa acontecer. Naturalmente. Deixa acontecer. Quanto mais a gente fala, menos eles aderem. Eu acho que mais atrito acontece, mais má vontade. Desgaste emocional. Então, esse é um fator que você, homem, pode contribuir. E outra coisa, homem, se vocês não têm vontade de ajudar com tarefas domésticas, talvez para vocês seja mais fácil ajudar com tarefas escolares. Que é uma coisa que para você, às vezes, pode ser menos pesado, mas que para a mulher é de uma grande ajuda. Gente, tarefa escolar é um desafio para a mulher todo dia. Né? Tarefa escolar. Cada dia mais as escolas deixam de ensinar e dizer o que nós, mães, temos que ensinar, né? Claro que existem escolas que ensinam, mas a grande maioria... manda um roteiro do que você tem que ensinar em casa. Só que essa modalidade de homeschooling não existe no Brasil. E nos lugares que existe um método preparado para isso e são mães que são
Mães do lar que ficam um tempo todo em casa e mesmo assim é pesado. Então, vamos lá. Quando vem as demandas escolares, elas não devem vir direcionadas às mães. Elas vêm direcionadas a quem? Aos pais. Uhum. Então, mães, de novo, prestem atenção na quantidade, mulheres, na quantidade de atividades que a gente assume como responsabilidade nossa. Vamos dar espaço. Homens, aproveitem esse espaço, porque vocês figuram para as mulheres como um aporte de segurança. A função do homem na família é fazer com que a família sinta a segurança, né? É um pilar de segurança. Saber que eu tenho apoio, que eu posso, se eu não posso contar com você para ter a louça limpa, se eu não posso contar com você para fazer uma atividade de casa, o papel do homem na sua essência se perde. Luana, esse assunto tá maravilhoso, mas eu acho que eu te convido a gente continuar no próximo programa, pode ser? Claro! Então, gente, obrigada pela audiência de vocês e a gente continua com a doutora Luana Cunha no próximo programa, falando mais sobre esse assunto. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.